Eu, Então, carioca, vou começar aqui com a gravação, já é dia 19, então a gente vai continuar aqui com nossa leitura. Após um longo e tenebroso inverno, um monte de percalços, mas vamos então, antes da nossa leitura, nos acalmando, fechando nossos olhos e convidando aos nossos mentores individuais. É o nosso querido Jesus Cristo, e por que não dizer ao nosso querido Paulo, para que estejam junto a nós neste momento em que procuramos as lições do Cristo, a verdade do Cristo, para compreendê-las, vivificá-las no exemplo de Paulo de Tarso e trazê-las para a nossa vida como um recurso para vencermos em nossas lutas e nossos conflitos diários. Agradecemos a Deus a oportunidade de ter nas mãos essa obra tão bonita, essa palavra de consolo, de alento, de encorajamento em nossas mãos, tão graciosamente cedida pelo Paulo, pelo Emmanuel, pelo Estevão, pelo Chico. Então, muito obrigada por este presente e que possamos ser dignas deste presente e que possamos honrar este presente tão precioso em nossas mãos. Que assim seja, graças a Deus. sim, seja. Então vamos lá, meninas, já estou gravando. Ó, só voltando aqui rapidinho, a gente viu que Saulo de Tarso, tentou fazer a pregação lá em Damasco, não deu certo, ele não estava pronto, ele estava muito imaturo ainda, né? Tinha muitas coisas ainda a serem trabalhadas. Aí ele foi profundamente criticado pelos seus antigos amigos, né? E ele teve uma decepção muito grande, né? E no dia seguinte, ele foi convidado pelo Ananias para participar de uma igreja, e a igreja aqui no sentido de agrupamento, né? É, dos cristãos em uma casa muito humilde, de uma lavadeira, e lá ele pôde presenciar o que ele não via e não tinha, não vinha, nunca viu, aliás, no Sinédrio. Foi muito bem recebido, ninguém perguntou, ninguém julgou, e ele viu naquela simplicidade a fraternidade, toda aquela verdade que realmente falava muito alto ao coração dele, né? E naquele momento ele sentiu muita falta de alguém, e esse alguém era Gamaliel, né? Então ele decide no dia seguinte, então, ele seguir rumo ao deserto e foi à procura de Gamaliel. Ele sabia onde ele estava, né? A cidade, sabia que estava com seus familiares, com seu irmão, e aí ele se colocou a caminho e estamos neste momento que ele chegou na casa do irmão de Gamaliel, Ezequias, né? E aí eu só vou voltar aqui um pouquinho. Para quem está com essa edição, eu estou na página 210. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para a gente relembrar como foi esse papo quando Saulo chega na casa do Ezequias, né? E procurando Ezequias.
foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. Buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém, Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomada de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. Aí eu estava lembrando, né, hoje de manhã. Tava dirigindo o trabalho e lembrando disso, eu falei assim, gente, peraí, mas o Gamaliel, a última vez que Gamaliel se encontrou com Saulo de Tarso, foi exatamente nesta vez que Gamaliel comunicou a Saulo que ele estava definitivamente se afastando do Sinédrio, ele estava se aposentando, que ele iria a Palmira, ele ia para o deserto, e ele se confessou cristão, né? E essa vez foi quando Paulo mandou prender todo mundo lá da casa do Sinédrio, ele deu aquele, né? Deu aquela incerta lá na casa do caminho, aliás, casa do Sinédrio, na casa do caminho, e ele mandou prender todo mundo. E aí é chegado o dia em que ele vai julgar, e ele prendeu a Pedro, a Estevão, todos, e o Gamaliel corre até Saulo e tenta dissuadi-lo, tenta mudar a ideia dele, né, para liberar o pessoal. E naquele momento, Gamaliel consegue negociar a libertação, ou, né, alguns ele exilou, outros ele libertou, etc., de todos exceto Estevão. Só Estevão que Saulo não abriu mão. E Gamaliel, é neste momento que Gamaliel diz assim: olha, concede mais esse favor a este seu amigo, um último favor, né? Ou seja, depois disso, o que que aconteceu? Houve o julgamento, em poucos meses houve o julgamento de Estevão, depois houve o apedrejamento, depois Abigail, né, vê o seu irmão sendo morto, depois 8 meses que ele fica sem ver Abigail. Ou seja, desde que Gamaliel se afastou, e foi para Palmira, deve ter aí 1 ano e 3 meses, não mais que isso. Mas em 1 ano, veja a transformação que o Ezequias está falando aqui, né? Profunda transformação, a diferença de ambiente social, alteração de hábitos, o clima, etc, etc. Gamaliel, ele se retirou para quê? Para refletir. Ele foi para o deserto com o manuscrito, o, as anotações de Mateus, somente, que Pedro presenteou para ele, as anotações de Mateus. Aí ele foi para o deserto refletir com essas anotações. E olha só, vai ser porque eu estou contando isso só porque daqui para diante, quando ele se encontrar com Gamaliel, o papo que Paulo vai ter com ele é muito interessante. E a gente vai perceber que nesse 1 ano de reflexão no deserto, levou Gamaliel realmente a uma profunda transformação. E ele passa, somente com essas anotações, ele já adquire um conhecimento tão profundo das lições de Cristo que ele vai dar uma senhora lição a Paulo. É bem interessante isso, né? Como Gamaliel realmente estava pronto, como ele já foi.
ah, como é que eu posso dizer, educado e muito bem educado pelo seu avô, que é o Hillel, né? E um tremendo de um rabino que sempre achava que o amor era a resposta para tudo, que todos os julgamentos deveriam sempre levar em conta o lado da compaixão, o lado do amor e tudo mais. E Gamaliel seguiu esse preceito, né? Esses ensinamentos. Aí vamos lá. É, o Saulo vai perguntar, né? Como assim? Perguntou o moço sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias em uma cabana abandonada que possui a sombra de algumas tamareiras em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importâncias, como se as anotar, quem me dera ter as anotações de Mateus sobre o Cristo, né? Um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas, vive como que alheio ao mundo, fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada e eu quero crer seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo das meditações prolongadas, como se estudar levasse a criatura a ficar dementada, né? Estudar demais. Então, assim, a gente, eu acho que a gente já está para lá de dementar. Mas tudo isso são as transformações que estão acontecendo, que eles estão vendo lá com o Gamaliel, em função daquelas anotações que Gamaliel procurava refletir, estudar profundamente. E o interessante é que ele diz isso, ele já vai taxando Gamaliel de dementado, porque ele diz assim: parece alheio às nossas práticas religiosas. Ou seja, como as práticas dos judeus, dos hebreus, eram tudo assim, aquelas coisas repetitivas, era tudo na tradição. De repente, nada daquilo fazia mais sentido para Gamaliel, né? Eram tudo práticas externas. É, eu estava vendo outro dia um videozinho falando que ah, naqueles tempos antigos, apesar da gente imaginar que isso seja uma coisa moderna, mas naqueles tempos antigos, eles faziam higiene bucal com os dentes, eles pegavam uns pedacinhos de pau assim, aí fazia, né, como se fossem umas cerdas mesmo, e passava nos dentes para limpar. Mas não era por uma questão de higiene bucal. Quer dizer, nos egípcios, eu acho até que poderia ser, mas porque aquele pessoal na questão de medicina era bem avançado. Mas na tradição hebraica era do tipo assim, limpeza do externo, porque que nem a questão da carne do porco, né? Nada de impuro pode contaminar o meu ser, quando na verdade Jesus dizia, né? Não é o que entra, é o que sai da boca, né? Mas, de repente, Gamaliel, no ver do Ezequias aqui, ele já não, nada disso parecia fazer sentido para ele, todas aquelas práticas externas. É, se- quando ele saiu, né, de Jerusalém para se afastar, ele diz assim para Saulo, ele diz assim, Saulo, ah, eu só não procuro, eu só não faço uma revolução, eu só não saio a fazer uma revolução porque a idade já não me permite, né? Não tenho mais energia para isso, mas tenho energia suficiente para fazer.
a minha, né, a minha revolução interna. Ou seja, e ele vai para o deserto, ele realmente ele faz isso, né? Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixou nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. A uma nova observação do moço tarcense, continuava o outro loquaz. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se fora o nosso pai. Aliás, devo o meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Já é enfermo, coitado, ele já está aqui tomado como enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu equilíbrio mental, ninguém nessa casa o contradiz. Olha que coisa linda, gente. Isso é amor, isso é respeito, assim. Tudo bem, eu não entendo o que está acontecendo com você, eu não entendo o que que você diz, mas meu amor por você permanece o mesmo, meu cuidado, meu respeito, né? E aqui vale a outra reflexão, que é para você ver que os judeus, eles conseguiam ser respeitosos pela família, pelos mais velhos, pelas tradições, eles conseguiam ser solidários, companheiros, acolhedores, né? Compreensivos, compassivos até com os iguais, desde que fosse com os iguais, nem pensar com os gentios, né? É, Já sabemos que e Gamaliel ele não havia se casado, né? A gente mencionou isso, ele não se casou, então ele não tinha filhos, então o irmão mais novo então resolveu tomar conta dele, né? Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objetivo em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Aí Saulo fala, né? Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade, compreensão e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo isso, mas os outros? O senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Aí, né? Saulo de Tarso deve ter tido assim um tonho. Xiii, fui eu. Foi mal. Palmira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade deste homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria de sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos como o senhor estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves. Surgirem inimigos e políticos reclamando medidas ingratas. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque na verdade a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia
seu discurso, né, ao acelerado, ao perverso, que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões, chamando Jesus de acelerado, de perverso, né, de malvado. É, Saulo sentia extremo mal-estar. Imagina se ele não sentiria, né? Porque no fundo ele está falando de algo, de uma consequência que ele causou. Saulo sentia extremo mal-estar, ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais a seu ver. Gente, como é que uma coisa pode ficar assim tão clara, né, de um momento para outro? Agora ele consegue enxergar isso. Compreendia a delicadeza no momento do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Aqui, a reflexão aqui para a gente é como realmente Paulo está num processo de transformação profunda. Aquela pessoa tão impetuosa, tão cheia de rompantes, e de repente ele consegue dar aquela pausa, assim, aqueles 2 segundos e se manter tranquilo, sereno e prudente, né? Ele ouve o que o Ezequias está falando, mas mantém a serenidade e resolve tomar uma atitude prudente. E isso é uma mudança muito significativa no íntimo de Saulo, né? Que é aquele cara assim do ação, ação, de bastante impulso, muito impulsivo. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: Mas e os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que é enfraquecimento, né? Astenia seria um enfraquecimento pela velhice mesmo. Aqui está dizendo a nota, né? Perda ou diminuição da força física, é envelhecimento. Astenia orgânica, que ele vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez ainda algumas observações, contristado e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local, ou seja, se dirigiu, né, até o local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. Então, vale lembrar que, como o Gamaliel não teve filhos, não se casou, não teve filhos, e Paulo, ele era o aluno mais eminente, assim, né, mais brilhante, para Gamaliel, Saulo era como um filho, né? Então, ele está feliz de rever Saulo. É, o ex. Cadê? Salerno. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo, tá vendo? Ele tá feliz mesmo. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme, sulcada de rugas veneráveis, dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Alabastro era uma pedra assim muito, era transparente. Inclusive ela era muito usada para fazer aquelas estatuetas mortuárias que tem lá no Egito tem demais aqui. Você bota assim na luz e você vê, né, uma transparência meio assim amarelado, meio esbranquiçado, alabastro.
Ou seja, ele estava com aquela pele, apesar dele estar no deserto, mas a pele dele muito pálida, né? E velhinho mesmo, né? Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, né, daquela conversa inicial, o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. Então, aqui, Saulo está descrevendo para Gamaliel a visão, né, de Jesus às portas de Damasco e o que Jesus contou para ele. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir às emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Então, vamos lembrar novamente, a última vez que Gamaliel viu Saulo, este Saulo, que agora está ali em frente a ele, em prantos, dizendo que viu Jesus, ele estava ali decidindo quem ia morrer, quem ia viver, mas que alguém ia morrer, ia. Então, ele está assim, dizendo, né? Gente, peraí, né? Depois de um ano. Nos olhos vivos e serenos, rorejavam, ou seja, gotejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Porque, repara, Gamaliel ele foi para o deserto refletir naquelas anotações de Mateus sobre o Cristo. Mas eis que chega Saulo de Tarso, o inimigo número um do cristianismo, dizendo, aos prantos, dizendo que viu o próprio Cristo e se mostra completamente transformado. Ou seja, para Gamaliel, aquilo era uma prova viva de que realmente, olha, Jesus é mesmo o Messias, né? Então, a gente tem que olhar da perspectiva do Gamaliel. Peraí, ele não acompanhou tudo que aconteceu em um ano com o Saulo de Tarso. A última imagem que ele tem é aquele cara, né, furioso ali, dizendo que ia fazer, matar e acontecer. E de repente esse mesmo cara chega um cordeirinho manso, chorando em lágrimas, dizendo: Olha, vi Jesus. Não havia aceitado em vão Gamaliel, né? Ele não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou comovidamente, atraindo ao coração. Então, se você olhar essa cena da perspectiva, na ótica do Gamaliel, gente, é uma tremenda de uma revelação para Gamaliel. Porque ninguém melhor do que Gamaliel para conhecer a alma de Saulo de Tarso, a alma do seu estudante, que ele acompanhou desde pequeno, desde a mocidade. Então ele sabia que com Paulo, com Saulo de Tarso, não se negociava. Uma vez que Saulo de Tarso tinha uma mente na cabeça, uma ideia na cabeça, uma ideia na mente, ele seguia ali até, e de repente chega esse cara transformado aos prantos, dizendo: Olha, vi Jesus, ele me disse para ir, né, até Damasco, e isso aconteceu, isso e isso. Então, para Gamaliel, isso é uma tremenda de uma revelação. Saulo, meu filho, disse exuberante, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador. Olha a palavra que ele vai usar para se referir a Jesus. Porque no caso de Saulo é o Salvador, né? Que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus
dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. Tá vendo? Ele tá. Como Gamaliel entende das coisas? Ele sabe que foi esse espírito disciplinado que foi a escolha de Jesus. Por isso Jesus foi até ele, pela disciplina de Saulo de Tarso. Dignou-se a estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira a um amor, ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Então, aqui tem muita coisa aqui bacana aqui para a gente refletir, né? Primeiro, vamos pensar, trata-se do cara que há um ano atrás ele tinha o mais alto cargo do Sinédrio, o principal Sinédrio, né, que era da cidade de Jerusalém. E esse cara está dizendo que Jesus é o Salvador, que Jesus é maior que Moisés. Então, olha né, a perspectiva da coisa, né? É, e ele está dizendo aqui o seguinte, ele sendo professor de Saulo de Tarso, e ele está dizendo aqui o seguinte, Saulo, é, você trabalhou por Moisés, tudo bem, você tomou medidas extremas, etc. Mas esta visão aqui de Damasco ele foi lá te buscar por uma razão muito específica, pelo seu espírito dedicado. Seja fiel a Jesus. É isso que ele está dizendo. Seja fiel a Ele, né? Porque ele foi lá pessoalmente te buscar, né? Foi pessoalmente a Damasco te chamar. É, e a gente pode até imaginar que nesse momento esses dois eles não estão sozinhos, né? Jesus foi lá nas portas de Damasco, fez o convite para Saulo de Tarso, né? Fez o convite e deixou o resto as decisões por Saulo. Mas é claro que ao longo desse caminho, ele foi intuindo algumas coisas. O fato, e eu acredito nisso, isso sou eu, a minha interpretação da coisa, mas eu acredito piamente que o fato de Saulo ter se lembrado, ter sentido falta de Gamaliel neste momento, né, crucial da sua vida, para mim foi uma forte intuição, muito bacana, muito legal, muito feliz, né? E que bom que ele ouviu essa intuição, né? Que bom que ele atendeu a essa intuição de ir até até Palmira para conversar com Gamaliel. Então, assim, é, é óbvio que tem todo um cuidado. Houve um convite, sim, mas é óbvio que houve todo também um cuidado, um preparo de Jesus conduzindo Saulo, né? E da mesma maneira que existiu para Saulo o convite e o preparo, existe para a gente também, né? Esse convite para a gente e o preparo, né? Jesus também não vai surgir nas portas de Damasco, como surgiu para Saulo, mas de várias maneiras ele se apresenta para a gente e ele também vai nos preparando para o que está por vir. Ele também vai trabalhando, né, dentro da gente para o que está por vir. E por que que eu estou dizendo isso? É,
Jesus ou Deus, ele não precisa de que nos ocorra coisas ruins na vida para que a gente aprenda as lições, né? Para que a gente se volte para Ele. Deus não precisa disso. Deus nem quer, ou Jesus, nem quer e nem precisa do nosso mal ou do nosso sofrer. Mas acontecendo, é lógico que eles vão trabalhar para que a gente retire disso aí algo positivo, algo edificante para a gente. E neste momento que Saulo de Tarso resolve ir lá falar com o Sinédrio, tentar converter o pessoal do Sinédrio, mesmo não estando preparado, no momento que ele é rechaçado, criticado, humilhado, isso vai doer, isso dói. E ele começa a ficar confuso. E ele não entende, disse, poxa, mas foi tão bacana o que me aconteceu, foi tão bonito, e como que o pessoal do Sinédrio não vai acontecer, não vai parar para me ouvir, não vai entender. Ah, como que eu tive essa oportunidade de me encontrar com o mestre e eu não posso compartilhar isso com ninguém? Então, tudo isso está muito confuso na cabeça dele. Ele está se sentindo muito mal com o que ele fez antes com os cristãos, com o que está acontecendo agora com ele, a crítica, o abandono, né, a humilhação. E este aparente mal que está acontecendo na vida dele. Aí Jesus então lhe dá essa intuição e diz assim: vá procurar alguém mais experiente que você para poder conversar, né? Aí me lembra assim, quantas vezes as pessoas procuram uma igreja conversar com o padre ou no centro, ou procura a espiritualidade, um papo amigo, né? Numa hora de dor. Né? Quantas vezes a dor nos faz exatamente procurar aquilo que nós precisamos. Neste momento, essa conversa com com Gamaliel vai ser muito importante para Saulo, vai dar muita direção para Saulo, muito conforto. E ele estava precisando disso, né? Então, assim, houve um momento de dor, não era necessário. Foi uma opção de Saulo de Tarso ter ido para o Sinédrio, mas em acontecendo isso, Jesus consegue trabalhar e fazer ele ir para uma rota onde ele vai encontrar consolo, encorajamento, direção, né? É, aí, cadê? E ele continua aqui, né? Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que o Cristo, né? É, esse papelzinho. E ele diz: sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Eu vou ler o parágrafo todo, depois eu vou comentar. Desde a ocorrência, noto que estou sendo o objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco, e, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma batida com as expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém,
mas pelo quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Então, aqui Saulo abre o coração dele, mas abre o coração dele de maneira muito genuína. Saulo, eu fico assim impressionante, gente. Para descrever esse estado de espírito aqui, eu acho que eu demoraria dias e ele consegue fazer isso em um parágrafo. Mas aqui tem tanta coisa interessante. Ele vai dizer, desde a ocorrência, desde a visão, né, às portas de Damasco, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. E isso, gente, é, é altamente verdade. Algo dentro de Saulo realmente está sendo trabalhado. Acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo que diz, os espíritos falam assim, que Deus age em silêncio. Então, e isso para a gente aqui é uma reflexão muito interessante. Muitas vezes a gente vai se debater com momentos de angústia, de dor, mas se a gente tiver só um pouquinho de serenidade assim e lembrar disso, que Deus age na gente em silêncio, porque é exatamente naquele momento de desconforto que está sendo trabalhada alguma coisa ali dentro da gente. Novamente, Jesus, Deus não precisa da nossa dor, não precisa, né, do mal para nos educar. Mas em acontecendo, eles não vão deixar a gente perder a viagem. A gente só perde a viagem se a gente quiser, se fizer de migué, né? Mas se a gente tiver aquele minutinho de serenidade, pensar assim, não, tá doendo, tá desconfortável, mas Deus está trabalhando em mim. Deus está me tirando da zona de conforto, eu vou aprender alguma coisa aqui. A gente vai dar um passinho para frente, ainda que seja, né? É, E aqui ele vai falar assim, ó, que ele vai dizer aqui, naturalmente a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero. Aí eu fiquei pensando assim, ó, Jesus apareceu lá em Damasco, e o que foi que ele disse assim? Vá e entre em Damasco. Saulo, Saulo, não te recalcitres mais contra os aguilhões. Vá para Damasco e lá lhe será dito o que fazer. Não disse mais nada. Ele não disse. Jesus não chegou para Saulo para dizer assim: e aí, você vai ser rabino ou não? E agora? Isso é contigo. Emmanuel tem um dizer da Bíblia e Emmanuel vai usar isso no Pão Nosso. Isso é contigo, né? Ele fez o convite. O mais, as decisões, as escolhas, se a gente vai para A, B ou C, isso é com a gente. Jesus não está dizendo assim, você vai ser rabino ou não, não, né? Ele não vai dizer isso. Isso é uma escolha nossa. O próprio Emmanuel vai dizer assim, a mudança, a mudança coletiva, ela é lenta. E a mudança pessoal, ela é esforço, no sentido assim, ela é sacrifício. E aí a gente vai lembrar, isso não é apologia, nem é sofrimento, nem é sacrifício, mas a gente vai lembrar assim, quantas vezes a gente faz as nossas preces exatamente para a gente ter um dia de paz, um dia sereno, um dia tranquilo. E aí, quando acontece alguma coisinha fora da nossa rotina, a gente já sai assim, a gente já fica chateado e tal, triste. Mas a verdade é o seguinte, que se você passou a segunda-feira, tudo normal.
Terça-feira, tudo normal. Quarta-feira, tudo normal. Quinta-feira, e nada saiu da sua rotina. Peraí, aí tem alguma coisa que, sabe, assim. Não é que o dia tenha sido perdido, mas a gente não houve um burilamento. Não houve algo que te tirasse da zona de conforto e fizesse você refletir um pouquinho, né? Alguma coisa no dia, isso é só para a gente mudar a nossa visão, né? Do que é bom e o que é ruim. Se acontece algo no dia que tenha lhe aborrecido, que tenha lhe chamado a atenção, que tenha lhe tirado da zona de conforto, pare para refletir um pouco e não fique pensando que isso é uma coisa desgastante, que isso é uma coisa ruim. É antes um dia proveitoso, um dia que uma oportunidade para a gente chegar a olhar para dentro de si e dizer assim, é, tem uma aresta aqui que está precisando ser aparada, né? E no caso do Paulo, ele não está aqui lamentando a perda de posição como rabino, a perda de influência, né? Poder de influência, dinheiro, posição, né? Status social, amigos. Ele não está lamentando nada disso. Ele não tem nenhum problema com essas coisas, né? As questões terrenas, mulheres, essas coisas assim, tudo isso ele já tinha meio que resolvido, todas essas imaturidades, né, do espírito que ainda está apegado às coisas da terra. Ele era casto, né, gente? Ele está aqui lá nos seus 30 anos, mas ele era casto, ou seja, e tudo bem para ele. Ele já tinha resolvido que quando Abigail faleceu, ele não iria mais ter uma família, não ia, né, procurar manter uma família. Tratava-se de um espírito disciplinado. E como espírito disciplinado, ele consegue canalizar a sua energia, né, a sua força, a força do seu espírito para o trabalho no bem, né? A princípio era Moisés, ok, ele foi muito, tomou medidas bem extremas, mas ele achava que aquilo era o correto. E agora que ele conhece a Jesus, ele vai brigar de forma bastante séria, bastante comprometida também pelo Cristo Jesus, né? Outro ponto que ele conta aqui é o próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai. Aí, lá no início, Emmanuel vai dizer assim, vai falar de Sadoc como um amigo de infância. Mas aqui ele já diz um outro ponto que agrava ainda mais a questão da traição da amizade do Sadoc. Porque Sadoc foi mais do que um amigo de infância de Saulo. Ele foi o pupilo do pai de Saulo, ou seja, o pai de Saulo foi mentor de Sadoc. E Sadoc, que se dizia tão comprometido com as tradições judaicas, ele sequer conseguiu manter a questão do respeito pelo seu mentor, que era o pai de Paulo. Aí você fica assim, pô, ele tá aqui apedrejando o outro, mas Sadoc também não tá seguindo as tradições, né? Tudo é uma questão realmente. Sadoc é o cara mais vira-casaca da paróquia, porque tudo é uma questão de conveniência para ele. Ele não está respeitando o pai de Paulo, ele não está sendo sequer agradecido, ele está sendo tremendo do ingrato, né? E aquela coisa, né? Se você gosta de alguém, você pode não concordar com as escolhas daquela pessoa, você pode não concordar com o comportamento daquela pessoa, mas se você gosta, você respeita.
Se a gente lembra quando Gamaliel fala para Saulo, Saulo, ó, eu sou cristão. O que que Gamaliel poderia acontecer com ele? Saulo, naquele momento, ele estava lá com a prisão cheia de cristãos. Estava com Pedro e companhia, todo mundo dentro da cadeia. Mas Saulo não tomou essa atitude com relação a Gamaliel. Por quê? Respeito, amor sincero. Por quê? Ele vai dizer, Gamaliel, eu não entendo isso não. Eu não sei o que que é isso não, mas ó, eu amo você assim mesmo. E Sadoc não tomou essa atitude aqui de maneira alguma. De maneira alguma. Então, essa informaçãozinha aqui dói mais ainda no peito de Saulo, sabe? É mais doloroso ainda para Saulo compreender isso aqui. Que mais? Ah, ele diz aqui, tá. é, Tá, já falei sobre, naturalmente, a profissão de rabino não me será interessar, já falei sobre isso. E aí ele fala, o auxílio de um coração mais experiente do que o meu. O auxílio de um coração mais experiente do que o meu. É muito interessante isso aqui, gente, porque para mim, isso aqui é uma tremenda de é, uma dica, não só de uma oração. Outro dia eu fiz exatamente, eu pedi exatamente isso. Eu pedi auxílio de um coração mais experiente que o meu. Eu não entendi. A resposta não tardou a chegar. Eu não entendi a resposta. Mas assim, tipo, 2 dias depois foi que eu me dei conta que a resposta veio. Mas é uma tremenda de uma oração você pedir isso aqui, né? Você pedir o auxílio de um coração mais experiente que o nosso, mas também, como é que se diz? É, De humildade também, de né? humildade, exatamente. Obrigado, Gracinha, eu estava catando a palavra de humildade. É bem bacana isso que ele está dizendo aqui. Porque ele está reafirmando para Gamaliel: olha, eu me curvo mediante a sua experiência, a sua sabedoria, a sua capacidade de análise, a sua clareza de raciocínio, né? A sua clareza a sua sinceridade, né? No seu espírito. E tem uma outra coisinha aqui que é o seguinte, que ele vai dizer assim. Ele fala aqui, ah, onde tem aquilo dele? Quando ele fala, né, que naturalmente a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir para mim mesmo. Essa frase dele me chamou muita atenção, porque ele vai dizer assim, ele poderia dizer que existe um conflito entre as tradições judaicas, né? Tudo o que é cultuado lá no Sinédrio e a verdade cristã. Mas não é isso que ele fala. Não é este o conflito que ele está apontando aqui. Ele está apontando que ele, agora, trazendo a verdade do Cristo dentro de si, né? Ele não se vê mais dentro do Sinédrio. Este é o conflito. Ele não está dizendo assim, ele não está dizendo que existe conflito entre Jesus e Sinédrio, não é uma coisa exterior a ele. Ele tá, a referência é o que está dentro dele. Isso me chamou muito a atenção, né? É dentro dele, ele não consegue se ver dentro do Sinédrio porque o que acontecia no Sinédrio não mais diz nada ao seu coração.
É esse o conflito. E quantas vezes a gente vê pessoas, até para não ficar sozinho, por exemplo, é, a pessoa concordar a se unir a um grupo de pessoas que às vezes nada tem a ver com a sua verdade, mas por uma questão de solidão, por uma questão de, sei lá, uma conveniência qualquer, a pessoa se deixa, né? Mas ele está dizendo aqui, não, eu não consigo mais me ver dentro do Sinédrio. Seria mentir para mim mesmo. Não é mais a verdade dele, né? Não é mais a verdade dele. E eu achei isso Sim. muito interessante. Muito interessante. Eu já deixei de fazer um projeto uma vez, porque o projeto, a finalidade do projeto não tinha a ver com a verdade que estava no meu coração. A minha, a minha empresa tem um segmento da minha empresa que trabalha em ammunition, né? Que são balas para revólver, mas são revólver, não é coisa do exército, é coisa da polícia. E o projeto nem era sobre isso aí, era outra coisa, mas tinha a ver com esse departamento. E eu falei pro meu chefe, ó, me inclua fora dessa, porque isso aí eu não quero fazer. Mas, e eu falei assim, não tem a ver comigo. Mas o que Saulo falou aqui me ensinou algo. Não é o que está fora, é o que está dentro da gente, né? É, que horas são? Vixe, 9h33. Só vou continuar só mais um tiquinho aqui para ver se a gente terminar aqui nessa página. Ah, e concluindo a rogativa com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração, mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. Olha que bacana, que bonito esse reconhecimento, na verdade, né? Esse pedido de socorro, mas sendo dado assim como um reconhecimento de você é o mestre. Então, voltei aqui mais uma vez ao meu mestre para me orientar. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora, olhos firmes embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Agora, o que ele vai dizer aqui realmente é um senhor tratado. Em um parágrafo, ele dá uma aula de cristianismo. Então, a gente vai começar a próxima leitura com essa aula de cristianismo. Mas vale a gente observar, gente, este homem só teve nas mãos as anotações, as primeiras anotações de Mateus sobre Cristo em um ano de reflexão no deserto, e esse camarada dá um banho de cristianismo aqui para Saulo. É muito bacana. E como aí é aqui que a gente vê que realmente Jesus estava orientando Saulo, estava intuindo Saulo a dizer assim: olha, tem sinédrio e tem aqui as práticas do cristianismo. Agora vai lá no deserto e vai se aconselhar, né? Vai buscar um rumo, porque é chegado o momento de você equilibrar essas duas coisas. E o que Gamaliel vai dizer realmente assim é um divisor de águas, aquela coisa de homem velho, homem novo, a cruz, o que que acontece com, né, no momento da cruz, quem na cruz quem está morrendo ali é o homem velho, etc. Tem muito a ver com esse diálogo aqui com Gamaliel. É muito bacana
o que ele vai Eu achei falar. bacana o parágrafo anterior, quando ele fala que precisa servir aquele. É, preciso. Você vê que com todo o sofrimento, a determinação é marcante nele, né? O vaso escolhido, né? Como É, diz, é o vaso escolhido. É como ele fala, Gracinha. né? Logo no começo, ele diz assim: o meu feitio, obediente ao meu feitio, absolutamente sincero. Se tem É, uma coisa que Saulo de Tarso sabe, é autoconhecimento. Ele sabe quem ele é, ele não tem dúvida de quem ele é. Ele sabe muito bem, né? A vontade dele é tão firme. A gente eu, né? A gente, muita gente. Eu, muitas vezes eu fico assim, Jesus, né? A gente olha no espelho, quem sou eu? Mas ele sabia exatamente quem ele era. Muito bacana, né? muito bacana. Pois é, meninas. Olha, beijos, vamos dormir, que amanhã Beijos. ainda tem mais. Ainda tem mais nossas lutas diárias aí. Ah, gente, eu tenho que marcar. Então, Beijo, boa até noite para mais. todos. Boa Boa noite. noite. Beijos, boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Beijos. Beijos.